Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? E aí, Ferreira? Não sei porque vocês escolheram vir para cá, não, cara. Vocês estão misericórdia. Mas vamos orar para a gente começar esse tempo aqui. Eu creio que vai ser bom demais, vai ser precioso demais, porque a gente vai se apresentar a vocês. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa tarde, meu Pai, início de noite que vamos passar aqui. Já foi muito legal, já começou muito bem. É muito bom estar com pessoas, ver amigos, rever amigos que há muito tempo não vemos, conhecer pessoas novas. Pai, é bom demais, e esse é um dos objetivos desses encontros. E agora queremos aqui, Senhor, compartilhar, dividir um pouquinho do que arde em nossos corações, para, meu Pai, crescermos juntos, para nos edificarmos uns aos outros, não só eu, o pastor André, o pastor Josemar, mas eu creio que cada um de nós aqui vamos poder cooperar, para que saiamos daqui entendendo e cumprindo melhor o propósito de sermos evangelistas desse tempo, de sermos ganhadores de almas, de pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos, ó Pai, de todas as nações. Pai querido, que haja, meu Deus, um derramado do Teu Espírito aqui, trazendo esclarecimentos. Não queremos discutir teologia, não queremos ficar focado em questões burocráticas, meu Pai. Não queremos ficar aqui em questão de conhecimento, não. Nós queremos compartilhar o nosso coração, queremos acender a chama, meu Pai, do amor pelos perdidos, como ouvimos aqui, é que o Senhor se importa com os de fora, o Senhor quer alcançar o que se perdeu, e o Senhor conta conosco. Então, que cada um de nós saiamos daqui incendiados, que saiamos daqui muito animados, que saiamos daqui com ferramentas, Senhor, para cumprirmos esse propósito, para ajudarmos, cooperarmos com a nossa igreja local, sermos um inspirador na nossa igreja local, Pai, e que como corpo, como família da fé, possamos desenvolver também isso juntos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em o nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, gente, para quem me conhece, sou o pastor Gilson, sou pastor ali na Igreja de Nova Vida em Nova Holanda. E que meus amigos aqui também se apresentarem. Amém. Eu sou Josemar, né? Sou pastor lá em Parque Fluminense. E estamos aí para aprendermos junto e trocarmos ideias, né? Vamos fazer desse momento um momento muito especial para todos nós. Boa tarde, gente. Eu sou o pastor André, sou pastor da Nova Vida da Penha. Para mim é um prazer a gente poder compartilhar esse assunto que é tão importante para nós como filhos e como igreja. Legal, gente. Então, vamos dar um pontapé inicial, mas não dá para a gente deixar de ressaltar, Falcão, meu amigo, jogador, que esse é uma das propostas também de nós divulgarmos, incentivarmos também, né, você a ingressar na Escola Avance, né, porque é uma das ferramentas que nós temos hoje. Eu até escrevi isso aqui, que eu acredito que hoje a Escola Avance também é uma das ferramentas que nós temos como missões, né? Por quê, puxa, de missões, né? Uma escola, uma formação, sim, é que nós temos sonhos, projeto de quê? De edificar a igreja local, para que as nossas igrejas locais alcancem ainda mais pessoas, a abertura de novas igrejas, alcançarmos lugares, cidades, quem sabe países, aonde Deus quiser nos levar, nós queremos. E a base, né, para a formação de pessoas para serem enviadas para esse propósito, hoje é a Escola Avance, né? Então, não sei quantos aqui, né, já estão aí inseridos nesse projeto, mas queremos muito, né? Sabe, cada um tem o seu tempo, seu desafio, o seu momento, mas queremos muito que assim que você puder, você seja mais um, né, nesse time, né, para ingressar nesse projeto que tem sido bênção aí na vida de muita gente, só que ainda está bem no começo, mas o projeto é incrível e vai nos levar a lugares muito mais altos. E hoje falamos aqui de evangelismo, vamos falar de evangelismo eficaz, né? Deus propôs algumas coisas no nosso coração para a gente dividir junto, mas eu quero
dar espaço aqui aos meus amigos para eles começarem, para eles compartilharem. Vamos ter um momento de fala de cada um e depois queremos abrir para você, né? Quiser acrescentar, se quiser compartilhar algo, né? Fazer uma pergunta, fazer um comentário, levantar algo para nós desenvolvermos junto, contribuir aí com essa discussão, com essa reflexão. Eu creio que vai ser bem legal. Amém, gente? Só queria ler um texto com você conhece bem, mas para dar início, né, à nossa fala, aquilo que nós vamos tratar nesse momento, é importante. A palavra de Jesus, quando Jesus, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, ele vai dizer assim: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Quando nós falamos de igreja, falamos de alguém que sobressalta. Quando falamos de igreja, falamos de nós, que recebemos uma missão de Deus. Né? Jesus nos chamou, né? Mateus 28 fala isso, e nos mandou, e nos enviou. E nos enviou com um propósito. Né? A nossa igreja de Parque Fluminense, eu estou lá, desde sair de Bom Sucesso há 22 anos, para 23. Essa aqui, está aqui na frente, é a Vera, minha esposa, você que não conhece. É alguém que está comigo lá desde sempre. E nós chegamos lá numa igreja já bem fortalecida, edificada, bem projetada, e Deus foi colocando algo no meu coração. Algo que foi, eu me lembro que uma das estratégias que Deus colocou mais firme no meu coração foi quando eu saí, né, daqui de Bom Sucesso. Eu tinha sonho de Bom Sucesso, eu nasci em Bom Sucesso, meu sonho era continuar em Bom Sucesso, meu sonho sempre foi ser pastor em Bom Sucesso, mas Deus me levou para Parque Fluminense 8 meses depois de ordenado. E ele, eu acho só que o Falcão estava aqui na minha ordenação, estava, né, Falcão? E um pastor daqui levantou e disse: pastor Josemar, Deus está te dizendo que, Deus manda lhe dizer que ele vai tirar você daqui a 8 meses, para que você seja um reparador de brechas, para que você saia, né? E naquela hora eu fiquei extasiado, porque o projeto não era esse, aquilo que o bispo tinha no coração, mas 8 meses se passaram e aconteceu que eu fui ser o pastor em Parque Fluminense. E chegando lá, né, eu e Vera, com uma igreja já formada, estabelecida, e de repente, uns dias eu caminhando ou dirigindo pela rua principal, a Estrada do China, Deus, ele me manda olhar para cima, e me diz assim: eis, estou te dando este lugar. Clama a mim e eu te responderei. E naquele dia, eu levei para a igreja, falei sobre um propósito, e nós começamos um movimento que se chama até hoje, há mais de 20 anos, chamado Clama Parque Fluminense. E qual era a estratégia? Eu até trouxe aqui um colete, né, que nós usávamos na época. A estratégia é o seguinte: primeiro, né, e essa era, deixa eu ver, isso, aqui era a frente, e essa aqui era as costas. Qual era o projeto? Nós caminharmos, saíamos durante toda a semana, clamando em favor do bairro. Nós saímos da igreja, toda a igreja, eu mandei fazer coletes para toda a igreja, nós tínhamos na base uns 300, né, Vera? Colete desse, nós saímos, toda a igreja, em silêncio, levantando as mãos, orando pelo bairro. Então, um dia nós íamos para frente, sentido estrada principal, que é a Leonel Brizola hoje, que era a antiga Kennedy, que é a estrada principal. Íamos caminhando para lá, estendendo as mãos. Chegamos a um certo momento, nós levantávamos a mão para clamar. No dia seguinte, sentido contrário.
E no sábado, nós nos reuníamos na praça para clamar ao Senhor. E hoje, legal que isso nasceu no nosso coração, e hoje nós estamos, esse movimento, com a maioria das igrejas do bairro. Levando o quê? Cristo. Dizendo que Cristo é a solução. Eu me lembro quando nós somos daqui da área, né, de Bom Sucesso, mais da Coab, eu me lembro que Bom Sucesso, a Igreja de Nova Vida, ninguém conhecia a Igreja de Nova Vida aqui. Nós conhecíamos a Igreja Cristo é a Solução. Porque, na época, o nome que tinha na frente da igreja, né? Valéria lembra disso, Falcão, né? Alguém lembra mais disso aí? Só a gente? E olha, tem gente, Rui, olha só, essa turma da antiga, Cristo é a solução. Então, quando a igreja, ela se levanta com um propósito para dizer que nós somos luz, né? Porque a luz de Cristo brilha em nós. Então, para que serve a igreja? Ou melhor, para que serve a luz? Para iluminar. Então, Jesus está dizendo assim, ninguém bota uma igreja embaixo para ser escondido, ou uma luz embaixo para esconder. Não, você pega a luz e coloca em cima de um velador. Qual o propósito dela? De iluminar. E hoje, né, Deus tem nos dado essa visão de... Hoje nós estamos juntos com várias igrejas, né, do bairro, igrejas muito mais antigas do que nós, igrejas de 50 anos lá no bairro, igrejas de 60 anos. Hoje a nossa igreja, a Nova Vida, ela sempre foi vista como igreja referencial. Não só como localização, porque às vezes eu via assim, olha, estamos fulano, bar, não sei o quê, restaurante, não sei o quê, padaria, ao lado, próximo, à Igreja de Nova Vida. Então, nós conseguimos ser um referencial, mas nós não queremos ser um referencial só de localização. Nós precisamos ser um referencial de vida, de transformação, de mudança, de alguém que as pessoas chegam e olham ali a luz de Cristo, né? Então, depois nós vamos falar da festa, daquilo que nós fazemos, mas o que mais me impacta é quando Deus me disse assim, então, olha para cima. E você que já foi em Parque Fluminense é cercado de morros, né? Não de morros, mas de ruas altas, né? E são muitas ruas, né? Muitos morros, e a igreja fica assim, no vale. E quando Deus me chama e fala assim, olhe, porque eu estou te dando. E a palavra foi essa, clama a mim, e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes. Então, quando a gente se levantou e começou a fazer, e eu me lembro, isso 21 anos atrás, nós começamos, nós não tínhamos palco, nós não tínhamos nada, era tudo, e nós tínhamos, e da igreja para o local que era aproximadamente o local onde nós íamos nos reunir, era 1 quilômetro e pouquinho. E eu tinha que levar madeira, porque nós íamos construir um palco, nós íamos fazer tudo direitinho, e nós levávamos, e o pessoal comigo, vamos lá. E na hora do evento, queridos, baixou uma chuva, que foi em outubro, mas uma chuva forte. Aí o pessoal, né, viu, durante o dia, pastor, vai chover, vamos cancelar. Eu falei, não vamos cancelar. E, engraçado, sempre choveu nesses dias, nós nunca cancelamos. Por quê? Porque há uma visão. Então, não podemos perder a visão. Não podemos cancelar aquilo que Deus... por causa da chuva? Não. E tudo que se faz na nossa igreja, se chover, tem. Porque nós estamos debaixo de uma visão. Debaixo de uma direção de Deus, tá? Então, isso tem sido marcado. E até hoje, o Clama Parque Fluminense está lá, envolvendo as igrejas, e esses dias alguém me chamou e disse assim, pastor, o senhor já parou para pensar, porque o tráfico começou a agir em alguns bairros próximos, mas em Parque Fluminense não tem. E alguém disse assim, sabe por quê, pastor? A igreja tem clamado neste lugar. É claro, irmãos, isso não quer dizer que no outro lugar que tem, a igreja não clama. Mas ali nós temos consolidado a presença de Deus.
Ali nós temos visto o quanto a visão que Deus nos deu, não é para você engavetar, não é para você dizer, se tiver o tempo bom, eu vou fazer. Não, aquilo tem que ser algo que você abraça e diz, eu vou. Lembra quando o Senhor levanta um povo e o povo está lá, Deus, não, vai lá, tem luta sim, mas eu estou com vocês. E quando Deus está conosco, não tem problemas, seja de chuva, seja problema qual for, há uma visão e a gente abraça essa visão. Legal, pessoal, a gente poder ouvir essas experiências e ver que, às vezes, algumas direções que Deus ele dá no nosso coração e para a gente parece que são muito pequenas, depois quando a gente torna aquela visão uma realidade, a gente percebe que Deus, ele sempre tudo que ele gera no nosso coração, ele é um Deus que aprova, ele é um Deus que providencia, ele é um Deus que capacita, que garante. Eu vivi também experiências muito parecidas com a do pastor Josemar, a gente teve uma experiência assim muito única e que foi um divisor de águas ali perto da nossa igreja, a nossa igreja na Penha, mas a experiência que a gente teve foi em Cordovil. Eu sou nascido e criado ali em Cordovil. Mas antes de eu compartilhar com você essa experiência, eu queria ler com você 2 textos. O primeiro é o de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. E o que ele diz agora em seguida é muito interessante. Ele diz, e estáis sempre, você achou aí? 1 Pedro 3,15. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Cara, olha que texto interessante esse. Pedro está dizendo o seguinte, olha, antes santificai o Senhor vosso Deus em vosso coração e esteja sempre preparado. Preparado para quê? Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu acredito que a primeira eficácia de um evangelismo eficaz é a nossa vida, porque o maior evangelismo que nós fazemos, além de tudo que a gente se envolve, de todo o movimento que a gente se envolve, é a nossa vida. E o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui, esteja preparado. Por que preparado? Porque nós temos diversas oportunidades no nosso dia a dia. Oportunidade no trabalho, oportunidade em casa, oportunidade na rua, e nós não podemos desperdiçar essa oportunidade, porque pode ser um tempo onde você libera uma palavra, onde você faz uma oração, onde você dá uma direção de Deus para a vida daquela pessoa ali, e a vida daquela pessoa ali é transformada, porque nós acreditamos naquilo que nós pregamos, né? Nós acreditamos na palavra que nós cremos, que meditamos e vivemos todos os dias. Eu queria deixar com você apenas rápidas 4 estratégias que eu anotei aqui, 5 estratégias que eu anotei aqui de um texto que é muito interessante, de Atos dos Apóstolos no capítulo 13, se você puder abrir aí, que tem total relação ao evangelismo. Você vai entender o porquê. Atos dos Apóstolos, se você puder abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 13, o versículo 13. Se você puder ler depois, eu não vou ler todo o texto, mas se você puder ler depois do 13 ao 52, você vai entender o que a gente vai querer abordar aqui. Eu só vou ler alguns, só para a gente poder entrar aqui nesse contexto. Atos 13, versículo 13, até o 52, mas nós não vamos ler até o 52. Diz assim, você achou aí? Bem, esse texto diz assim, e partindo de Pafos, Paulo e que estavam com ele em Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O versículo 14 diz o seguinte, e eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Esse texto aqui está falando de Paulo e Barnabé. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, homens e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas, e os que temei a Deus, ouvi. Começou aqui o evangelismo, começou Paulo aqui pregar, e ele começa a dizer, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito,
e com um braço poderoso os tirou dela. Até aqui, a gente não vai ler tudo para a gente não perder tanto tempo. Mas o que está acontecendo aqui? Só para a gente poder entender. A igreja começa na cidade de Jerusalém, né? Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, e nesses 40 dias o Senhor faz ele envia a comissão de Mateus 28, 18, que a gente conhece, que é o ID. E a partir disso os apóstolos começam a pregar, a igreja começa a expandir, e a igreja começa a sair do centro de Jerusalém. A igreja sai do centro de Jerusalém e agora começa o evangelismo, começa a missão. E uma das primeiras cidades que vão ser alcançadas é a cidade de Antioquia. Só que lá em Antioquia já tinha um cara chamado Barnabé. Já estava com uma chama acesa no coração dele, já estava evangelizando, já estava pregando a palavra. E ele vai fazer uma conexão com Paulo. Porque Paulo já era um apóstolo também que estava incendiado, pregando, mudando a história, né, daquelas nações, mudando a história daquelas gerações. Ele foi chamado literalmente para aquilo, para poder alcançar os gentios, toda a história que a gente conhece. E a partir desse momento, essa dupla vai começar um evangelismo. E nesse texto aqui que nós lemos de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 13 até o 52, na vida desses dois homens, até o finalzinho, quando a gente diz que eles sacodem a planta dos pés dele, tira a poeira e seguem, a gente percebe que eles deixam algumas características para que realmente a gente possa ter um evangelismo eficaz naquilo que Deus tem nos proposto. A primeira característica que eu anotei aqui é sobre o ir, é sobre o id, é sobre o indo, é a nossa movimentação. Por que a nossa movimentação? É muito importante a gente entender que todo aquele que é chamado para se imbuir nessa missão do evangelismo, claro que a gente sabe que toda a igreja é chamada para isso, mas nem todo mundo se coloca realmente disponível para evangelizar. Nem todo mundo se coloca disponível para cumprir aquilo que Cristo, colocou e designou como missão da igreja. E não é porque nem todo mundo se coloca que eu não irei, que eu não farei parte disso, que eu não cumprirei essa missão. A gente precisa ter um coração muito saudável para exercer um evangelismo eficaz, ao ponto de a gente ser maduro o suficiente, que a gente não precisa de multidões para poder evangelizar ou para cumprir um propósito de Deus. Cara, a gente está falando de Paulo e Barnabé, dois caras que mudaram a história da igreja. Dois caras que alcançaram não só um bairro, não só uma cidade, mas alcançaram nações. Sacudiram aquele lugar. Ou seja, havia dificuldade naquele tempo? Muitas. A própria igreja perseguia Paulo depois, porque perceberam que ele era um perseguidor de cristão e não acreditavam naquilo que Paulo estava pregando, eles precisavam ver os frutos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para ter um evangelismo eficaz é isso, é ir. Ir por quê, pastor? Ir independente de qualquer situação. Independente de quantas pessoas tem, independente das dificuldades que se levanta, independente dos recursos que se tem, a missão foi dada. Então, se a missão foi dada por Jesus, nós já temos tudo o que precisamos. Que é a autoridade, que é o poder, que é a palavra que nos foi dada, porque não é sobre nós, é sobre quem nós carregamos, que é Jesus. Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente sempre se limita a isso. Eu falo isso por experiência própria. Ferreirinha está aqui, foi da nossa igreja, sabe disso. Você marca o evangelismo, quando você vai perceber, todo mundo, não, eu vou, quando chega na hora, aparecem quantos? 5. Aparece 4. E o diabo já pega esse campo para setar o nosso coração e desanimar. E às vezes a gente deixa de cumprir uma missão onde alguém vai ser alcançado, onde um lugar vai ser transformado. Só para a gente poder caminhar. A segunda estratégia que a gente precisa usar é procurar as pontes já construídas. Por que procurar as pontes construídas? Porque aquele que não conhece Jesus, aquele que não tem o conhecimento de Deus, entre nós e eles, existe um abismo. Existe uma distância. A gente sabe que nem todo mundo está propício e aberto para ouvir a palavra de Deus. Então, uma das estratégias é essa. Paulo e Barnabé, eles procuravam pontes. Paulo, ele era extremamente estrategista. Por ele ser judeu, ele pregava para os judeus, no contexto dos judeus. E essa é a terceira característica que a gente tem para ter um evangelismo eficaz. Contextualizar a nossa mensagem. A gente poder contextualizar para quem nós estamos falando, quem é essa galera, da onde é essa galera, de qual região. Isso tudo influencia. Não tem como eu evangelizar um adolescente da mesma maneira que eu vou evangelizar um cara ou uma mulher de 60, de 65 anos. E Paulo fazia isso muito bem. Ele contextualizava a mensagem dele. Então, para que a gente tenha um evangelismo eficaz, a gente precisa se movimentar, a gente precisa ir, independente das circunstâncias,
a gente precisa procurar as pontes, a gente precisa contextualizar a nossa mensagem, e a quarta, a gente precisa agir com ousadia, mas a nossa ousadia precisa ter uma descrição. Por que precisa ter uma descrição? Porque se a gente não for maduro para isso, a gente vai acabar querer evangelizar, e não só evangelizar, a gente vai querer fazer com que a gente coloque Jesus dentro das pessoas da maneira que a gente queira, entendeu? A gente conhece muita gente que faz isso, que é colocar Jesus por goela abaixo de algumas pessoas, e ao invés de a gente alcançar, pelo contrário, a gente expele, a gente acaba afastando essas pessoas. Então a gente precisa ter uma ousadia de descrição. Por que eu estou falando isso? Você tem noção que o texto está dizendo, que nós lemos aqui, que Paulo e Barnabé entraram numa sinagoga. Eles entraram numa sinagoga, sentaram na sinagoga, estão ouvindo a mensagem, estão ouvindo as leis, estão ouvindo os profetas, e estão esperando só uma oportunidade. Estão ali quietinho. Estão ali, respeitando e honrando aquele ambiente. Eles não estão chegando de qualquer maneira. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma realidade nossa. Tem muita gente que chega na igreja, às vezes imatura. Você já deve ter ouvido isso. Não, pastor, vamos invadir centro de macumba. Vamos fazer não sei o quê. Você já ouviu? Com certeza você já ouviu isso. Não, vamos invadir escola de samba, vamos fazer tal coisa. A gente precisa ter uma ousadia, mas a gente precisa ter uma descrição. Quando Paulo recebeu a oportunidade, aí era tudo que ele precisava. Ele pegou o contexto daquela época, por isso que ele começa a falar. O nosso Deus, o Deus de Abraão. Ele começa a trazer o contexto judeu daquele tempo. E aí, para no final, ele poder falar de Jesus. E a quinta estratégia é poder saber a hora de partir. Principalmente saber a hora de sacudir a poeira dos pés e saber que cumpriu a missão ou não e seguir adiante para um novo propósito de Deus. Para a gente não se tornar um evangelista chato. Sabe, aquele cara que, poxa, que você passa na rua e as pessoas, meu Deus, entra nessa rua aqui que eu não quero ver esse cara de jeito nenhum na minha vida. A gente não quer se tornar uma pessoa assim. A gente quer se tornar alguém agradável, a gente quer se tornar uma pessoa extremamente favorável. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? A gente viveu uma experiência lá em Cordovil, acredito que uma parte aqui saiba, mas vou contar para quem não sabe. A gente sempre evangelizou de forma como a gente sempre estava acostumado a evangelizar. Né? O dia a dia, naquela época era época de folheto ainda. A gente também sabe que o evangelismo ele vai passando por algumas transformações, né? Uma contextualização de mudanças do nosso tempo, da nossa época. E eu lembro que eu orava muito para que a nossa igreja pudesse ser uma resposta para o bairro, para que a gente pudesse cumprir o nosso papel como igreja, porque cada igreja plantada em sua localidade, ela é uma resposta para aquela localidade ali, né? Ela é um farol, né? Ela é uma direção de Deus para aquele bairro. E eu orando, a gente evangelizando, a gente sempre querendo alcançar pessoas, coração de pastor é sempre assim, quer sempre alcançar mais almas. Eu lembro que eu ainda morava em Cordovil, eu um dia vindo pela beira do rio. Não sei se todos vocês conhecem aqui a estação de Cordovil, que é conhecida como Buraco de Cordovil ali, que tem uma passagem de carro e de pedestre. E ele tem um sinal de frente para aquela estação. E naquela semana, a gente também precisa estar muito sensível, né, a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Naquela semana tinha acontecido uma manifestação ali em frente ao Buraco de Cordovil, só que do outro lado. E queimaram 2 ônibus em frente àquele buraco. E eu lembro que eu assisti na televisão, fazendo a reportagem, eu lembro que o que me marcou muito daquela vez foi que o repórter falou assim, olha, nós estamos aqui na estação de Cordovil que está sendo conhecida como o Buraco do Inferno. Aquilo ali bateu no meu coração, cara. Eu falei, caramba, Buraco do Inferno. E aquilo ali ficou martelando no meu coração, sabe? Pelas manifestações, e já era um lugar de trevas, escuro, abandonado, ninguém passava. Assim, escurecia, praticamente ninguém passava, o pessoal dava a volta. E quando eu passei justamente nesse dia à noite, o Senhor falou comigo assim, muda a estrutura desse lugar. Toca na estrutura desse ambiente. Eu falei, como assim, tocar na estrutura desse ambiente? A gente pensando em vidas e Deus falando comigo sobre estrutura. E até então eu não estava conseguindo fazer a ligação das coisas. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração em segundos ali eu parado no sinal. Traz a igreja para esse lugar, pinta, coloca a iluminação, tira essa aparência de trevas. E eu comecei, quando o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração, eu comecei a lembrar da reportagem, do cara falando buraco do inferno, buraco do inferno. E Deus falando comigo sobre céu. Assim, isso não vai ser mais o buraco do inferno, agora vai ser uma passagem do céu. E Deus ministrando isso, enchendo isso no meu coração. Mas só que, até então, a fé era uma e a racional falava que eu estava louco. Eu falei, meu Deus. E
eu parei, olhei e vi aquele lugar totalmente abandonado, destruído. Era uma segunda-feira, e aquilo começou a encher o meu coração, e eu via que o desafio era muito grande. Nós estávamos em obra na igreja, um desafio muito grande na igreja, construindo um templo novo. Até que aquilo me consumiu tanto, eu falei, Senhor, eu vou apresentar para a igreja. E se realmente houver uma confirmação na igreja, eu vou ter certeza que essa é uma direção sua e não é só uma loucura da minha cabeça. Resumindo a história, eu apresento a proposta para a igreja, pessoal, Deus me direcionou isso, nós vamos lá para a estação de Cordovil, nós vamos pintar aquele lugar, nós vamos colocar iluminação, nós vamos reflorestar, que tinha uma parte de gramado lá, vamos colocar muda nova, porque está tudo abandonado. Não sei se vocês viram o que está acontecendo essa semana e tal, quase ninguém do bairro passa ali. Pois bem, começamos a fazer o levantamento de quanto nós iríamos gastar. Lembro que nós fomos fazer uma visita naquele lugar, o pessoal falando, conversando, que Ferreirinha estava nesse dia. O pessoal, pastor, eu tenho certeza que foi Deus que direcionou isso? Porque a gente vai gastar uma fortuna para mudar esse lugar aqui, né? E o coração, né, irmão, humano. Falei, cara, foi Deus que direcionou isso, vamos embora. Não, mas a gente não tem dinheiro para isso. Cara, se Deus direcionou, Deus ele vai realmente providenciar tudo que a gente precisa. Gente, foi realmente como Deus havia me direcionado e a paz que ele realmente colocou no meu coração foi um árbitro. Nós começamos a movimentar a igreja, fizemos uma camisa, começamos a compartilhar isso para a igreja, que o toque na estrutura daquele lugar, a mudança daquele lugar, iria tocar praticamente no bairro todo. Nós fomos com essa expectativa, né, trazer realmente uma relevância para a igreja, para que a igreja pudesse ser uma resposta para aquele bairro. Pois bem, a gente saiu da igreja praticamente com quase, isso motivou tanto a igreja que a gente saiu com quase mais 120 pessoas para lá, cada um levou aquele kitzinho de bandeja, rolo, pincel. Nós começamos a fazer levantamento, pegar oferta, dinheiro aqui, dinheiro ali, comprar as tintas. Até então a gente não tinha o material todo, fomos com praticamente metade do material e chegamos lá e fomos. Chegamos de manhã, começamos o trabalho, pessoal da pintura, pessoal da jardinagem, pessoal da iluminação, pessoal varrendo, pintando, pinta passarela, e pintamos não só de um lado, mas pintamos dos dois lados. E aquela movimentação da igreja começou a gerar não só uma movimentação física, mas uma movimentação também espiritual. Porque as pessoas que começaram a passar, porque ali passa muito carro, as pessoas começaram a dizer para a outra. E meu telefone começou a receber mensagem. A igreja de vocês que estão aí. E a gente começou a dar uma cara nova para aquele lugar, ao ponto, pra vocês terem ideia, de algumas lojas de material de construção me ligarem, pedir para ir lá, para pegar o que estava precisando para pintar aquela passagem, né? E nós começamos a trabalhar. Para você ter ideia, o impacto foi tão grande que eu lembro que 3 horas da tarde a Rede Globo estava lá para fazer uma reportagem com a gente. Eu todo sujo de tinta, pintando lá, fazendo as coisas. E algo tão especial que nos marcou tanto é que a gente estava finalizando o dia, ainda faltavam algumas coisas. Algumas latas de tinta que a gente precisava pintar, parte de iluminação. Eu lembro que, de repente, um dos jovens lá me chamaram e falou assim, pastor, as pessoas estão passando aqui na travessia, aqui, sem pedir, sem a gente pedir, as pessoas estão dando dinheiro. O Ferreirinha estava lá, lembra disso. Só para você ter ideia, 3h30 da tarde, sem pedir nada a ninguém, sem parar nenhum carro, nós tínhamos R$1.200 para comprar de material. Da onde que veio esse dinheiro? As pessoas passando, poxa, é muito bonito esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, toma aqui, tanto, 100, 50, 70, daqui a pouco vieram trazer para mim R$1.200. A gente foi lá na loja de material de construção, compramos material que estava faltando, finalizamos aquilo ali causou um impacto tão grande naquela região, que até hoje as pessoas falam disso. E ali, vidas foram alcançadas, famílias foram alcançadas, as pessoas vinham nos agradecer por aquele impacto que a gente causou ali. A gente até brinca que depois que passou aquele evangelismo, as pessoas ficavam me ligando, pastor, tem como consertar a luz aqui da minha rua? Eu falei, gente, eu só fui taxado como prefeito, mas eu não sou um prefeito, não. Mas por que eu estou compartilhando isso com vocês? Uma direção que Deus gerou para a nossa igreja, essa resposta. Causou um impacto muito grande para aquele lugar. Eu creio que assim como gerou no nosso coração, é possível também gerar coisas muito maiores no coração de vocês. Amém? Maneiraço, né, gente? Ver a importância da igreja local, né? A importância de nós, né, e dessa igreja estar sendo formada por pessoas dirigidas pelo Espírito. Uma palavra, uma direção que o pastor Josemar ouviu, olha o impacto que causou.
né? E está causando. Hoje você vai na igreja de Parque Fluminense, está pequena, muita gente, é uma igreja, além de grande, cheia, é uma igreja saudável. Você vai na Penha, olha, o André está ali há pouco tempo, vamos dizer assim, mas olha o impacto que está trazendo, olha a relevância que trouxe. Então, nós entendemos que nós temos uma função muito específica nesse projeto de Deus de alcançar o perdido. Nós, enquanto igreja, né, nós como corpo, como família, mas, cara, nós individualmente precisamos despertar, né, para a urgência disso, para a importância disso. Né? Eu sou da igreja de Nova Holanda, era aqui de Bom Sucesso, e sempre evangelizamos, sempre comecei trabalhando com evangelismo na igreja, então a gente sempre evangelizava na Maré, né? E nunca podia levar, tinha gente envolvida lá, que a situação não podia vir para Bom Sucesso, não podia sair de lá, a gente tinha medo, tinha vergonha, outro achava longe, né? E Deus abriu a igreja de Nova Vida em Nova Holanda, né? Então, hoje nós temos lá, agora com a pandemia, né? Fizemos umas contagens pelas 6 essa semana, só em uma semana tivemos 400 pessoas com a gente, cultuando a Deus. No tempo de pandemia, que a igreja está esvaziada, não tem tanta gente, mas olha aí, 400 pessoas. Agora, no tempo normal, os cultos cheios, né? A igreja chegou lá, e em média de 700 pessoas, vão colocar aí, semanalmente passa, crianças, adultos, jovens, né? Pessoas que têm encontrado a luz de Cristo, têm encontrado Jesus, famílias que têm sido restauradas, libertas, alcançadas pelo amor de Deus, né? E, cara, hoje eu queria muito dividir rapidamente para abrir com vocês, compartilharem algo, abrirem uma pergunta. Uma passagem que está em João 4. Né? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo tudo, mas João 4 fala da mulher samaritana. Né? Eu sei que está anotando, você pode ler depois. E essa mulher me deixa com vergonha. Né? Ela me deixa meio envergonhado, me deixa até com vergonha de dizer que eu sou crente, que eu sou pastor, porque essa mulher ela teve um encontro com Jesus, um encontro. E eu coloquei que ela tinha acabado de aceitar Jesus, né? Ela acabou de aceitar Jesus, ela acabou de sair de um momento com Deus, e ela saiu dali, querido, e ela alcançou todas as suas vizinhanças, né? Ela alcançou aquele povo, ela falou, só que o que me deixa com vergonha, porque ela não tinha nem certeza. Ela sai dali dizendo que achava que encontrou o Messias. Olha, eu encontrei um homem que falou ali da minha vida, eu acho que ele é o Messias. Se a mulher que não tinha certeza, ela impactou a localidade dela, por que que a gente tem total certeza e não impacta? Por que que a gente não desperta essa fé na vida de outros, gente? Eu quero muito sacudir você, deixar você chateado com você mesmo, incomodado com você mesmo, para que nós sejamos mais relevantes no compartilhar da nossa fé. O meu desejo é que eu e você sejamos como essa mulher samaritana. Alguém que um encontro com Jesus foi suficiente para impactar pessoas à sua volta. Ela saiu dali, eu quero só ler alguns versículos que eu coloquei aqui. Jesus lhe disse assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Nisso a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo, venham conhecer um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que esse não pode ser o Cristo? Será? Nós temos certeza que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, gente. Nós temos convicção, então nós precisamos falar, nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar isso. Então o povo veio da cidade, correndo para ver Jesus, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na vida. Quando saíram para ver Jesus junto ao poço, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. Muitos outros creram nele ao ouvir a sua palavra. Então disseram à mulher, agora nós cremos porque ouvimos Jesus por nós mesmos, e não somente por causa do que você nos contou. Ele é, na verdade, o Salvador do mundo. Mesmo tendo vindo de um grupo de evangelismo, tendo sido nascido ministerialmente falando em um grupo de evangelismo, hoje eu acredito muito mais que a vontade de Deus não é formar um grupo de evangelismo na igreja. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma igreja evangelística. Eu creio, querido, que nós precisamos gerar no nosso povo
né, uma paixão por almas, uma paixão pelo perdido que você encontra nos pastores, geralmente. E você encontra numa meia dúzia de irmãos que estão dentro do corpo, que estão no corpo da igreja, e são esses inconformados que marcam o evangelismo e vem uma meia dúzia de gatos pingados. Nós precisamos propagar essa paixão. Nós precisamos anunciar essa tão grande salvação. Mas, gente, muitas das vezes nós não estamos tão intensos nisso, é porque nós temos conhecido pouco o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa mulher, ela teve uma experiência marcante pessoal e não teve como não falar. Querido, eu sempre fui tímido demais, sempre tive vergonha, até de mim mesmo, tive vergonha da minha sombra. E eu vivi essa timidez, conhecendo Jesus, tendo nascido de novo, tendo deixado o mundo, e eu fiquei um tempo na igreja, sem anunciar esse amor, porque eu tinha vergonha de falar, eu não falava nem com quem eu conhecia, imagina com quem eu não conhecia. Mas, querido, desde um retiro, onde eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Parece que naquele dia eu fui alistado para o exército de Cristo. Naquele dia o Espírito Santo começou a me encher e não deu para guardar só para mim aquilo que eu experimentei e vim experimentando dele. Então, querido, muitas das vezes nós precisamos refletir se o que tem nos feito evangelizar pouco é que nós temos conhecido pouco o Rei da Glória. Se nós temos nos relacionado pouco com o Rei da Glória. Porque quem se relaciona de perto com ele vai se importar com o que é importante para ele. E nós acabamos de ouvir o bispo falando que o importante para Jesus é alcançar os de fora, é alcançar o perdido. Nós precisamos entender, descobrir que tudo que nós fazemos na igreja, não estou falando que todo mundo tem que ir para a rua evangelizar, mas todo mundo tem que ter uma mentalidade evangelística. Eu preciso entender que eu estou cuidando de uma criança no NV Kids. Eu quero receber o pai dessa criança. Eu quero saber se o pai dessa criança é cristão. Eu quero que ele seja bem recebido, bem tratado, porque se ele não for cristão, ele já vai ser impactado com a minha recepção, com o meu acolhimento com o filho dele. Na recepção da igreja, na diaconia. Eu estou do som, eu estou na mídia, na comunicação, cara, eu estou trabalhando em prol da pregação do evangelho, eu estou querendo alcançar o perdido. A foto que eu tiro no evento, eu quero que algo transmita Jesus para o perdido. Eu estou falando com adolescente, eu estou falando com jovens, eu quero alcançar o perdido. Eu estou no encontro de mulheres, eu quero alcançar mulheres perdidas. Eu quero que mulheres, se chegar alguém que não conhece Jesus aqui, ao encontrar-se com a gente, ela vai querer mais de Jesus. Esse é algo que eu acredito, isso é algo que eu acredito. Paulo não tinha toda essa estrutura, né? Mas ele fez, querido. E hoje nós temos a internet. Hoje a gente não precisa nem sair de casa para evangelizar, gente. Hoje a gente tem o YouTube que nos enche de ferramenta para a gente aprender a palavra. Deus falou contigo no culto, vai lá no canal da tua igreja, ouve de novo a palavra, aprende de novo, tem aplicativo, tem mensagens online, tem PG, tem escola dominical, tem tudo para a gente se ferramentar, conhecer mais Jesus, ter cada dia mais experiência com Ele, para a gente sair, querido, e ter o que falar, ter paixão. Cara, tem muita gente falando do evangelho, mas sem fogo nos olhos, sem verdade. Tem gente que a vida dela não respalda a mensagem dela. Nós precisamos viver o evangelho, que a primeira pregação, o primeiro evangelismo é a nossa vida, é a nossa transformação, é nós sermos um marido que cuida bem da sua esposa, é sermos uma esposa que cuida bem do marido, um pai que ama os seus filhos, que é um bom vizinho, cara, que é um bom funcionário, é um cara comprometido, zeloso, excelente no que faz. Cara, tudo isso a gente está pregando. É a gente no futebol, é a gente numa reunião de amigas, seja lá o que for, cara, a gente acha que aquele método formal de sair para a gente marcar e vamos evangelizar, cara, eu acho que isso é muito pouco. O evangelismo é todo dia, o evangelismo é toda hora. Eu estou aqui sendo convidado para uma família lá em Itaipuaçu, que eu passei um fim de semana lá das minhas férias, foi uma semana das minhas férias lá, e tinha uma das filhas lá que tinha resistência ao evangelho, porque muita gente falava do evangelho e não vivia. E Cris e eu passamos uma semana com eles, brincando, piscina, divertindo. Todo dia tive um momento de falar de Jesus.
E hoje aquela menina está aberta e buscando a Jesus. Por quê? Ela falou que a vida de vocês testificava com a palavra de vocês. Você como pai, pastor, você como marido, é muito mais do que aquilo que você falava. A Cris aqui me mostrou ela como mãe, cuidando de vocês, pregou muito para mim. Falei, caraca, a gente não faz força para isso, não é nada montado, mas é o que nós somos, na nossa igreja, querido, Nova Vida, nós prezamos por isso, família, viver essa essência. Cara, então, eu sei que você já vive, mas eu quero sacudir você, para viver a plenitude disso. Amém, querido? Eu não sei se você já evangelizou mais do que você evangeliza hoje. Eu não sei se você já foi mais cheio do Espírito Santo do que você está hoje. Mas nós viemos aqui compartilhar um pouquinho e ouvir vocês também, para que todos nós saímos daqui decididos a ser parte relevante desse tempo. Amém? Vou falar, o Falcão quer compartilhar algo aqui? Tudo que foi falado aí é de grande valor para mim, eu acredito, para cada um aqui. Sendo que a sala era para estar mais cheia. E os outros temas, não desmerecendo o fórum, os outros fóruns estão muito mais numerosos do que os poucos que estão aqui. E os poucos que estão aqui, eu acredito, tem inúmeras situações que poderiam contar, que iriam engrandecer, e a gente ia passar a madrugada toda aqui comentando, né? Mas foi falado aí de visão. E quando eu era jovem, num retiro em Lagoa Azul, eu não sei se o pastor Josemar estava presente, essa visão foi dada para mim num culto da juventude, né, dirigido pelo pastor Maurício Fragali, na época, lá em Lagoa Azul, e eu não entendi aquela visão. E eu fiquei com aquela visão na minha cabeça, no meio dos louvores, e eu fiquei refletindo, Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar nessa visão aqui? Prisão, nuvem. E depois Deus me mostrou, quando eu retornei do retiro, que essa visão tinha tudo a ver com evangelismo. Então já fazem poucos anos, né, alguns anos, que eu trabalho nisso. E enquanto vocês estavam falando, eu não estava mandando zap para ninguém, não. Eu estava só escrevendo umas coisas que seria importante compartilhar com os irmãos aqui. O primeiro que eu escrevi aqui foi que evangelismo não é um ministério puramente. Evangelismo é um estilo de vida na vida de cada pessoa. Eu aprendi isso. Eu aprendi a não depender de evangelizar só participando de evangelismo na igreja, que eu já faço isso há esses anos todos, desde esse retiro. Mas evangelismo para mim foi um estilo de vida que eu estou lá fora. Eu sou um microempreendedor que trabalho na área de detetização, então eu tenho a oportunidade de adentrar na casa de pessoas, e ali eu não somente estou trabalhando, mas já tive a oportunidade de parar meu trabalho, que poderia durar 1 hora e meia, e passar tipo 3 horas ali evangelizando uma empregada, falando do amor de Jesus, de uma empregada desviada. Orar por pessoas dentro desse apartamento que estavam doentes. Então, assim, eu adquiri para mim que o ser evangelista não é só na igreja, mas é lá fora como um estilo de vida. Não é só um ministério, mas um estilo de vida. Eu aprendi também nesse tempo que o evangelista ele tem que estar atento ao que rola ao seu redor. O evangelista ele tem que estar atento a tudo que está passando ao redor dele, porque uma oportunidade que você agarra é a maneira de salvar o teu dia e você ser abençoado. Exemplo, você está saindo de carro e vê uma senhora andando com uma bolsa pesada, e você parar do lado dela e dizer: poxa, dona senhora, a senhora está indo para onde? E no meio do caminho ela pegar uma carona e você falar um pouquinho de Jesus para essa pessoa. Isso já aconteceu também.
E a terceira coisa que eu coloquei é o seguinte, que isso é marcante para a minha vida. Os maiores milagres que eu já vi na minha vida não foi dentro da igreja, mas fora. Por isso que a minha vida é lá na rua, não é aqui dentro da igreja. Por isso que, quando o meu sonho de ser pastor, desde a juventude, eu não sei se eu já compartilhei isso, estou compartilhando a primeira vez com vocês, o meu sonho de ser pastor desde a juventude, que eu fiz seminário, fiz tudo, e o meu desejo era pregar, não era o sonho de Deus para a minha vida, particularmente para o Falcão. O sonho que Deus tinha para a minha vida é de ser um evangelista, de falar do amor de Jesus de uma maneira simples, lá na rua. E isso ele me deu nessa visão que depois eu entendi. E para contar uma pequena história para vocês, desses grandes milagres que eu vi, eu não sei se vocês conheceram a Praça Mauá, antigamente, boate Broadway, várias boates ali na Praça Mauá, ao ponto de, num certo dia, o nosso grupo encontrar um jovem de 20 e poucos anos, cercado por 4 prostitutas, e a gente conversando com ele, ele tinha se afastado do ministério, ele era líder da juventude de uma determinada denominação de São Cristóvão e estava ali no meio da Praça Mauá se prostituindo. E Deus nos deu uma visão de que meia-noite, quando a gente acabava o trabalho de evangelismo ali na Praça Mauá, a gente fazia uma roda e impunha as mãos em direção àquelas boates. Boates sombrias que os tetos parecia que tinha uns urubus, sei lá o que, lá em cima, umas coisas meio sombrias, e a gente declarava ali a derrota daquele lugar infernal. Nós nunca entramos ali dentro, embora muitos jovens queriam, e eu dizia, não vamos entrar. A gente está aqui do lado de fora, a gente não está preparado para entrar lá dentro. E eu não quero dar mole ao diabo de entrar lá dentro. E todo o trabalho, a gente levantava as mãos para aquelas boates, meia-noite declarava a falência daquele lugar. Até que eu creio que Deus me deu a resposta, depois de muita e muita oração naquele lugar. Numa determinada sexta-feira, a gente tinha feito a nossa oração ao redor daquele lugar, depois do evangelismo, e fomos para casa. E no sábado, no jornal, saiu uma notícia de que uma delegada braba, eu não sei, esqueci o nome dela, da Polícia Civil, se eu não me engano, fez uma batida numa das boates ali, a Broadway, e encontrou uma menina menor de idade se prostituindo ali dentro, e ela mandou fechar aquela boate, e aquela boate nunca mais abriu. Eu creio que foi obra e resposta de Deus, das orações que a gente fazia, como outros grupos ali também evangelizavam. E para honra e glória do nome do Senhor, hoje quando eu passo ali na Praça Mauá, está totalmente diferente, né? Isso foi resposta de orações de muitos irmãos cristãos, não somente a gente, que ali intercediam por aquele lugar. Por isso que eu digo que os maiores milagres que eu tenho vivido na minha vida não foi dentro da igreja, mas foi fora. Esse foi somente um dos milagres que eu vi. Dentre tantos que eu poderia contar aqui, que a gente ia passar a noite, como os irmãos aqui que são experientes, cheios da presença de Deus, que são evangelistas natos, poderiam contar, que iriam somente enriquecer a minha vida com as experiências deles. Por isso que essa sala está vazia, poderia estar lotada para escutar vocês, pastores, porque falta paixão pelas almas. Uma coisa que eu sempre orei a Deus, eu pedia sempre a Deus, Senhor, dai-me amor pelas almas, porque o dia que eu não tiver amor pelas almas, o meu evangelismo vai ser somente uma coisa enfadonha.
E eu creio que todos que estão aqui, por estarem aqui, não desmerecendo os que foram para outros fóruns, eu não estou querendo fazer comparação, tem essa paixão pelas almas como os outros também têm, mas que essa sala tinha que estar mais cheia, tinha que estar. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde ainda, né? Bom, sou Maurício, sou diácono aqui de Bom Sucesso, pastor Zimar, com essa sua ordenação tive também, ouvi, né? Pastor André, tal, Juninho, desculpe a intimidade, mas ele me conhece há bastante tempo. Eu gosto muito dessa área de evangelismo, o pastor Júnior sabe disso. E eu tenho alguns critérios, lógico, que eu adoto. Eu tenho uma facilidade muito grande de falar de Jesus. Eu posso descer aqui agora e te mostrar como é que eu falo de Jesus. Só que eu tenho alguns critérios, né? Às vezes eu vejo alguns evangelismos acontecendo que eu sou observador, né? Na verdade, eu saio e observo. Qual é o campo, qual é a ideia, se Deus está num negócio, porque tem muita gente que sai despreparado. E aí eu queria um adendo rápido sobre a Escola Avance. Eu acho esse fórum aqui extremamente importante, porque a igreja, além do amor às almas, tem evangelismo que não tem gente nem que sabe orar. Ele sai naquela pressão, naquela volúpia, de alguma forma ela quer mostrar, eu não sei se para Deus, se para alguém, e talvez a falta de pessoas no evangelismo, no modo geral. Mas eu acredito que esse trabalho da Escola Avance é um pontapé extremamente importante. Por mais que a sala esteja vazia, eu poderia ter ido para um outro fórum já aqui, vamos dizer assim, estou acostumado com o evangelismo. Mas eu falei para mim, eu preciso ouvir pessoas, eu preciso ouvir coisas novas. Deus, ele trabalha em todo o tempo mudando. O evangelismo, vamos dizer assim, é uma coisa assim meio louca, entre aspas, né? Entendam. Você está numa situação, e essa semana mesmo passada, após eu, lá no Volando, trazer aquela palavra, que na verdade não foi nenhuma pregação, foi mais aquilo que você pediu, experiência, trazer alguma coisa, né? É diferente. Mas Deus falou comigo ali de uma forma que há muito tempo parecia que eu estava congelado, mesmo continuando o meu trabalho, que é, como o Falcão disse, diário. Meu trabalho é diário, eu sou representante comercial, então eu estou aqui, eu lido muito com autopeça, eu lido muito com compradores que querem bola para comprar, compradores de todo tipo. Então, assim, mulheres na rua querendo carona no carro, eu não dou carona para mulher, hipótese alguma no meu carro, não abro essa brecha, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu tomo cuidado, né? Então, essa semana eu estava conversando, aí entrou um rapaz aqui na loja de Bom Sucesso, ele estava muito louco, mas eu ganhei aquele cara, a confiança dele, de uma forma simples, estava na inauguração da loja, bola, né? Aquela coisa, convidados, e ele passou assim, Deus falou assim para mim, chama ele. Tem que ter sensibilidade. Você, dentro de uma festa, todo mundo arrumadinho, você chama um morador de rua, e a sua esposa passando, eu falei, ei, aí ele parou, vem aqui, aí ele, não, aí eu fui até ele, e aí eu falei, pô, quer comer alguma coisa? Não, você está aí com seus convidados, aí o pessoal está limpinho, eu estou todo sujo. Eu falei, o que importa para mim é a tua vida, aquilo ali para mim não quer dizer nada. Você quer comer alguma coisa com a sua esposa? Aí ele, poxa, eu aceito. Eu falei, então entra aqui, vem aqui comigo. Aí ele entrou assim meio desconfiado. Mas você sabe que aquele ato faz com que toda vez ele vai dentro daquela loja, ele todo dia que passa lá, ele tem que me dar 2, 3 bananadas. Rapaz, 2 ou 3 bananadas. Essa semana ele esteve lá, a confiança, e ele fala para todo mundo isso, cara. Ele fala isso para todo mundo. Esse aqui, e às vezes eu estou com um cliente, não, isso aqui é gente, aí começa a falar, mas não é, não estou querendo assim me engrandecer, estou querendo mostrar que a sensibilidade, o amor à alma que o Falcão disse,
ele faz toda uma diferença. Por isso eu chamo o evangelismo de louco. Porque, um pastor daqui, 8 meses, tu vai para lá, olha para o alto. Coisa de doido isso aí. Vai contar isso aí, vai falar que ele é doido que a outro, não sei o quê, visão espiritual, sentado no sofá, vendo uma TV, lugar de inferno. E Deus fala com ele de uma forma diferente. Que lugar de inferno? Aquilo ali é céu. Aí o outro, Nova Holanda, morava, trabalhava, era da igreja, vai para o outro lado, a gente evangelizava lá, profetizamos que abriria uma igreja lá, Deus abriu a igreja lá, da forma que profetizamos, batalhão, mudou de lugar, o que profetizamos, a mudança de lugar, e Deus faz coisas loucas, pastores. Então, assim, parabéns pelo trabalho, do Avance, gostei de ver experiências novas que me animaram mais ainda. Isso faz um diferencial na minha vida particular, entendeu? Assim, só para fechar mesmo agora, eu vejo pessoas evangelizando com quentinhas. É louvável? Claro que é louvável. Mas precisa entender o porquê da quentinha. Não é simplesmente pegar e toma. Aquilo é um instrumento muito precioso que você está dando da sua vida, você está doando do seu bolso, da sua alegria, do seu amor àquela vida. E aquela vida, ela precisa ver em você esse amor. Esse amor é Jesus, e tem que ser falado desse amor Jesus. Não é simplesmente abrir a porta de um carro, outro abre esmala, outro abre bolsa, e tira uma quentinha, dá e vai embora. Eu acho que todo mundo tem uma maneira, mas eu acho que precisava de mais esse Isso que você está falando, general, tem tudo a ver com aquilo que está no nosso coração, seja individualmente, igreja local, seja igreja, família da fé, porque se nós formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, ou da vida do apóstolo Pedro, quando Pedro recebe, é cheio do Espírito Santo, ele sai daquele lugar, movido por um chamado, e vê, o que ele vê? A primeira coisa que ele vê é um camarada comum, era lá o paraplégico lá, o aleijado da Porta Formosa. Pedro diz uma coisa, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho cura, eu tenho salvação, eu tenho presença de Deus. É o importante, é o que o bispo quis dizer, é o que nós queremos, o que o Avance quer levar, é o que você tem. Né? Desde a Atos nós ensinamos isso, eu só posso dar o que eu tenho, ninguém dá o que não tem. Quando você fala de Jesus, primeiro, Jesus está em você? Porque nós falamos de uma paixão, né? Eu conheço muito bem o Sérgio há anos, como eu conheço o general, são pessoas que a gente vê apaixonado pela igreja, apaixonado por almas. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, esse encontro com Jesus nos faz fazer coisas surpreendentes. Jesus falou de uma timidez. Eu tenho lá na igreja um pastor que nos auxilia, o pastor Hélio, o cara respira evangelismo. Ele mora 1 quilômetro da igreja, e ele faz questão de ir a pé. E certa vez eu liguei para ele, para a casa dele, Divina, cadê o pastor Hélio? Não chegou não. Pastor, fica tranquilo, porque ele demora a chegar. Porque para onde ele vai, ele está falando de Jesus. Mas vocês falaram uma coisa importante, eu não posso falar daquilo que eu não sou. Se eu falo de uma transformação, eu tenho que ser transformado. Se eu falar de alguma coisa, eu preciso mostrar aquilo, porque as pessoas vão ver na gente. Então não adianta a gente, legal, eu saio daqui, não tenho nada contra, vou lá para a Praça, mas quem eu sou lá em Parque Fluminense? Quem eu sou aqui em Bom Sucesso? Quem eu sou aqui? Porque nós temos que trazer. Então qual é a visão? A minha visão é Parque Fluminense. A minha visão hoje é levar pessoas ali a conhecer quem é Jesus, porque nós vivemos Jesus. Então hoje eu ouço todas as pessoas falar, olha, pastor, essa festa, porque nós temos uma festa lá, rapidamente, que de 20 anos,
né? Faríamos 22 anos esse ano, mas a pandemia, uma festa que nós paralisamos o bairro, levando Jesus. Engraçado que várias pessoas, quando entravam na festa, diziam assim: pastor, que ambiente de Deus. E ali ia pessoas do bairro todo, tá? Pastor, desculpa te cortar rapidinho, é que Deus me trouxe à memória algo que aconteceu muitos anos atrás. O senhor falou dessa festa, eu tenho 29 anos hoje. Quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei numa empresa que eu conheci um cara que ele se chamava João Batista, ele morava ali perto da igreja, a esposa dele congregava na igreja do Senhor, e ele falou que foi tocado por essa festa, e tipo, ele não sabia na época era da igreja, ele chegava no trabalho, me via lendo a Bíblia, e a gente conversava, ele perguntou: você é de qual igreja? Eu falei: da Nova Vida. Ele falou: tem uma Nova Vida lá em Parque Fluminense, eles fazem um trabalho bem legal, que é a festa jesuína, eu não perco uma, e fui impactado por lá. Ele falou que conversava com o senhor e tal, e era algo... Olha só, gente, coisas que a gente não entendia, tinha coisas, o nome da festa era Arraial de Judá, né? E essa festa, ela mobilizava pessoas de tudo que era lugar. Não era só, uma festa começou, você conhece o Parque Fluminense, a igreja, começou no hall ali, no estacionamento da igreja, foi crescendo. Hoje nós usamos a associação toda com isso. Propagar Jesus, levar Jesus. E as pessoas são atraídas. Quando você tem Jesus, você atrai pessoas. Quando você tem o Espírito Santo, você atrai as pessoas. Então, o que eu vejo pessoas lá? Foram libertas lá. Eu acabava, irmão, a festa parava o trânsito em Parque Fluminense. Era uma coisa assim, e as pessoas, os moradores, paravam e me abraçavam e diziam: pastor, essa festa, eu nunca vou esquecer isso. Acabei lá, limpamos lá o local, a festa, tudo bem, no domingo, eu estou saindo para fechar o portão, alguém sai e me abraça e diz: pastor, essa festa é o orgulho do nosso bairro. Por quê? O que nós temos? Eu não tenho nem ouro nem prata. Olha, eu e a minha esposa, a gente já fica cansado, é uma tensão. Quando eu fecho aqueles portões, glória a Deus, acabou. E o pessoal: quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Quando é que vai ter? Pastor, faz 2 anos, faz 3, aí faz 2 vezes por ano. Irmão, não dá. A gente mobiliza, para você ver, essa festa, ela mobiliza da igreja mais de 500 pessoas, trabalhadores, diariamente. Porque eu sei, porque a gente tem uma camisa. Mais de 500 pessoas trabalhando. Pessoas saem do seu trabalho, porque querem alcançar vidas. E uma das coisas, tem uma das barracas, que é a barraca do Bolinho de Aipim, só são irmãs do berçário, senhoras, de seus 50, 60, né, Vera? 70, senhoras. Passam a semana todinha lá preparando. Um dia vão para cortar o aipim, outros dias vão para botar o aipim para isso, outro dia eles vão para descascar o aipim. Então, lá. E o dia, elas chegam de manhã cedo, preparam a massa, fazem lá aquela coisa, você sabe, né? Botar a carne, botar o queijo. E quando elas estão fritando, estão dando um aipim, que Deus te abençoe, que Deus te unja, que Deus. Então, o que nós temos, irmãos? Nós temos o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que transforma, esse Espírito Santo. Eu tenho, ele tem, onde eu tenho. Você tem. Às vezes a gente está muito esperando: pastor, tem uma ideia. Rapaz, é você. Quando alguém quis me dar, um pastor me chamou, tinha lá um trabalho em Parque Fluminense, falou: pastor, me chamou, eu queria conversar com o irmão. Falei: pois não, pastor. Eu queria transferir uma visão de Deus. Falei: não aceito. Se Deus te deu a visão, meu irmão, é a sua. Porque eu não abro mão da visão que Deus me deu. Eu preciso abraçar aquela visão que Deus me deu. Irmãos, o Arraial está uma benção, mas esse Clama Parque Fluminense é a visão que Deus deu a mim. E a Vera sempre fala: Josi, a visão Deus deu a você. Não abra mão dessa visão que Deus deu a você. Qual é a visão que Deus deu a você em termos de evangelismo? Abrace. Porque Deus é contigo. Você entende isso?
Quer falar alguma coisa, Vera? Deixa ela, porque é importante. A Vera, são muito tempo, e a Vera, assim, é uma bênção na minha vida. Amém. Boa tarde a todos aí. Eu creio que muita coisa boa, né? Vocês estão falando aí. Eu creio que nós estamos aqui pegando muita coisa legal. E eu olho para vocês assim, né? Eu vejo aí, né? Gerações, né? Gerações diferentes. Tem aí o Josemar, o veterano aí. E tem o mais experiente. Tem o André, né? Mais novinho. Tem o pastor Gilson aí, né? Mediando, né? E assim eu vejo que Deus, ele em todo o tempo ele age. É incrível, Deus ele age em todo o tempo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em Moncesso, eu cheguei aqui no ano de 1980, ia começar caminhando para os meus 17 anos, foi quando eu cheguei aqui. E a minha primeira chamada foi a visita em hospitais. Foi meu primeiro ministério aqui em Moncesso e eu gostava muito de visitar hospitais. Nós tínhamos o culto da manhã, íamos em casa, almoçávamos rapidamente, 2 horas estávamos aqui e íamos aqui para o Hospital de Moncesso e alguns outros, né, que o nosso líder designava. Naquela época existia uma liberdade de entrar em hospitais, né? Depois, com o passar do tempo, foi vindo as proibições. Hoje, com o Covid, é muito mais difícil, mas naquela época, se tinha uma liberdade de chegar, você só chegava ali e falava, eu queria fazer uma oração pelos enfermos, e era livre. E eu lembro que muitos jovens, naquela época, estavam envolvidos nisso. E hoje, parece que a gente não vê tanto mais o jovem querendo evangelizar. A impressão de que eu tenho é que eles não estão motivados. Mas eu creio que isso é só uma impressão, porque vendo vocês 3 aí sentados, é como se Deus estivesse falando assim, eu estou onde eu sempre estive, no mesmo lugar, com os jovens, com os mais experientes, com aqueles que estão no meio, eu sou o Deus que faço. Então, eu acho que a nossa missão, né, eu creio que a nossa missão agora, né, foi dito aqui que realmente a sala tem poucas pessoas, mas eu creio que Deus pode estar nos mostrando que a nossa missão é de clamar a esse Senhor da Seara. Nós precisamos clamar a esse Senhor da Seara que mande esses trabalhadores, que mande esses jovens, né, com essa sede. Porque eu lembro que eu, jovem, eu não tinha o problema de casa, eu não tinha que cuidar de marido ainda, eu tinha 16 anos, eu estava livre, eu podia sair para falar do amor de Jesus. E esse amor que foi dito aqui, que a gente tem que ter pelas almas, e tem que ter mesmo. O evangelista, se ele não tiver amor, ele não consegue fazer nada. A mulher que foi dita aí, né, da samaritana, ela teve um amor por aquele Jesus sem saber que aquele cara era o Messias, mas ela amou. Então, quando você ama, você quer transmitir para todo mundo. E naqueles hospitais, eu vi o Senhor ali fazer aquilo que Ele nos ensinou. Ide, põe a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu vi muita gente curada naquele hospital. Era muito milagre que nós víamos todo domingo. Então, eu creio que é o momento da gente se levantar para evangelizar novamente. Como? Com novas estratégias, né? Não existe mais a liberdade de entrar num hospital, o Senhor vai nos dar uma estratégia, né? Eu fui para Parque Fluminense, sou esposa do Josemar, estamos ali, Deus nos deu a estratégia dessa festa, para atingir o bairro, para atingir pessoas. Lá, Ele não me deu estratégia mais do hospital, mas Ele me deu essa estratégia. Então, é necessário que nós tenhamos, assim, esse amor, esse coração aberto e esse joelho dobrado. Senhor, né, mande trabalhadores, porque todos que estão aqui nessa sala têm experiência. Imagine você, irmão, ao lado de 10 jovens. O que você pode fazer muito? Conduzindo, direcionando, né? Olha, vai por aqui, não vai por aí, aqui dá. Eles têm a força. Nós temos o equilíbrio, a experiência. Agora, o Deus que nos une é o mesmo. Ele está aqui para nos juntar. Então, que Deus abençoe vocês aí, né, da Avança. Eu creio que isso é maravilhoso. Esse amor, essa injeção de ânimo nas nossas vidas também, nos mostrando que é tempo, sim,
É tempo, a seara ainda está lá grande e tem muita gente lá para ser alcançada, cada um da sua forma, né? Há aqueles que vão sair, que vão fazer corpo a corpo, há os que vão orar, né? Às vezes, quando a gente ia para a visita, um grupo ficava aqui de intercessores. Então, tem lugar para todo mundo. Deus abençoe vocês aí ricamente. Boa tarde. Meu nome é Ivan, sou da Nova Vida de Nova Iguaçu. Estou em transição indo para Maricá, então estou na Nova Vida da Fé, graças a Deus. O evangelismo, eu queria dizer aqui que não há portas fechadas que Deus não vai abrir para você evangelizar. Então, eu tive uma experiência em missões. Chegamos numa cidade pela qual havia 13.000 habitantes e Deus deu para a nossa equipe que nós iríamos pregar para aqueles 13.000 habitantes. Fomos numa instituição de caridade, de idosos, para poder abrir as portas e pregar o evangelho para os idosos. Veio a diretora e disse, aqui, evangélico, aqui não entra. Aqui nós somos católicos, está no estatuto que evangelho aqui não vai ser pregado aqui dentro. Fomos embora a nossa equipe. Começamos a fazer coisas que Deus estava determinando para a gente fazer na cidade. Fomos numa escola pregar o evangelho, tem que ser rápido, e ali a diretora da escola disse que era para a gente fazer nossas esquetes, nossos teatros contra as drogas, etc., mas que não era poder pregar Jesus, porque ela sabia que nós pregávamos Jesus. Após as esquetes, cada um dos jovens dava uma palavra. E ali nós fizemos aquela apresentação ali de dança, de teatro, e sentamos no palco, e um olhou para a cara do outro, ninguém vai pregar, está diferente. Daqui a pouco veio uma jovem com um caderno na mão, deu para mim, para eu poder dar um autógrafo, entre aspas, mas ali a gente metia os versículos, pregava o evangelho, escrevendo na caneta, e veio outro, daqui a pouco veio 400 jovens, a quadra estava imensa, estava cheia, e todos nós pregamos, escrevendo no caderno dos estudantes. Amém. Quando chegamos na igreja onde nós estávamos morando, né, por 2 meses, veio uma pessoa, apertou a campainha da igreja, aí chamou a nossa líder, aí disse que era para, no outro dia, a gente ir lá na instituição onde o evangelho não poderia ser pregado. Aí lá a diretora recebeu a gente, e quando recebeu a gente, ela já foi abrindo as portas. E eu falei, como assim? A gente se arrepiava, não entendia nada. As portas foram se abrindo, nós entramos. Dá banana para eles, dá fruta, dando tudo para a gente, café, açúcar. Eu falei, como assim? Aí a nossa líder foi, explicou para ela, né, o trabalho que a gente tinha feito na cidade, papai, e que só faltava aquele lugar para poder pregar o evangelho. Pregamos em rádios, etc. Aí ela disse assim, a minha filha, ela tem 17 anos, ela nunca, na vida dela, lavou uma louça e arrumou o quarto dela. Depois que ela ouviu a mensagem de vocês, ela está uma outra pessoa. Amém. Me ajudando em casa, passando, lavando. Então, são essas coisas que Deus faz. Abre portas onde nós não esperamos. Onde não existe. E ali o evangelho foi pregado. Isso aí. Não há limite, gente. Não há limites, tá? Que Deus abençoe vocês. Falcão, infelizmente ou felizmente, sempre foram poucos. E vamos continuar. Vamos fazer. Rogai ao Senhor da Seara que envie. É isso aí. Mas os poucos sempre foram relevantes, certo? Que nunca perca essa relevância. Que cada um de nós nunca percamos essa paixão, essa relevância. E vamos gerar outros, que nós vamos passar. Mas vamos deixar alguém que vai tocar esse trabalho, essa paixão. Aonde nós passarmos, vamos compartilhar. Quem faz a obra é Deus, mas nós podemos pregar o evangelho, pregar para crentes, para que crentes despertem para alcançar o perdido. Amém? Obrigado por vocês terem vindo. Vamos lá, tem mais uma etapa lá embaixo também no templo. Que Deus abençoe vocês. Beleza?